Antes de começarmos a falar sobre a comunicação, para vocês que estão aqui junto de mim, do Senhor, eu queria pedir para que primeiro façamos um instante de silêncio diante da presença de Jesus sacramentado. E vós conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Talvez essa sentença do Evangelho seja uma das mais apropriadas para falar da comunicação, tanto nos meios seculares como dentro da igreja hoje. Comunicare e vocare, em latim, dividem a mesma declinação. Comunicar e chamar. Hoje nós vivemos em um mundo... Alexandre, desculpa, quanto tempo? Você me avisa nos 5 finais? Obrigado. Vivemos em um mundo onde a comunicação se fez muito fácil e num sentido muito acessível, mas, ao mesmo tempo, estamos muito comunicados. Por exemplo, eu falo aqui agora e eu sei que na internet pode ter alguém do outro lado do mundo escutando essas palavras, do outro lado do mundo olhando Jesus que está aqui no sacrário. O Papa Bento XVI, certa vez, propôs para o Dia Mundial das Comunicações Sociais o tema do silêncio. E eu acho fundamental, porque hoje vivemos uma era de muita comunicação e de muito ruído. O ruído enche os nossos dias. E quando eu falo de ruído, eu não falo só daquilo que nos incomoda. Eu não falo só do ruído dos carros, dos trens, aviões, enfim. Eu falo do ruído da vida. Assim como a comunicação pode trazer muito, digamos assim, muito para as nossas vidas, muito conteúdo, dá pena ver como a comunicação tem sido sujeita a esse ruído. O ruído que muitas vezes tapa os nossos ouvidos, os ouvidos do nosso espírito, do nosso coração, para a mensagem do Evangelho. Eu não tenho aqui em mãos, e eu, diante de Jesus, prefiro não abrir um dispositivo eletrônico, uma laptop, uma tablet, por uma questão de reverência, até para que não nos distraiamos aqui do essencial. Muito mais importante que qualquer conteúdo ou palavras minhas é Jesus sacramentado diante de nós. Porque Ele, a palavra dEle, o Evangelho dEle, a sua pessoa, é quem nós devemos comunicar. Quando o Papa falava de silêncio e comunicação, realmente eu me estranhei. Eu confesso que eu me admirei. Porque, mesmo depois de anos trabalhando no ramo das comunicações católicas, as comunicações em geral, eu ainda não tinha percebido que o que Jesus quer não é mais ruído. O que o Senhor quer para a sua igreja hoje é o essencial. E o essencial, como dizia Saint-Exupéry, vocês devem conhecer o autor do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. E é invisível às câmeras. E eu tendo a pensar que hoje a comunicação perdeu um pouco da sua essência.
Porque comunicar é transmitir a comunhão. Comunicar é ir além do próprio limite para levar algo que é comum à minha felicidade e à de vocês. Algo que enriquece a minha existência e a de vocês. E às vezes essa comunicação não se dá diante de palavras. Quando falamos de comunicação, e é esse o ponto no qual eu quero insistir agora, vamos a algo existencial para o ser humano. Algo que pode ser dado de muitas formas. E a própria presença, né, a presença de Jesus já comunica. E eu ouvia hoje, na missa dominical, um canto que dizia que quem me veja, veja Jesus. Acho que para o comunicador católico hoje, o essencial é que quem o ouça, ouça Jesus. E por que eu digo isso? O Concílio Vaticano II, o evento eclesial mais importante dos últimos 2 séculos na Igreja, provavelmente, fez uma insistência em muitas coisas em que falam do tema do ser humano. Podemos praticamente considerar o Concílio Vaticano II como um grande evento humanístico, onde a Igreja tentou entrar em contato com o ser humano daquele momento, daquela hora, que somos nós. Nós somos filhos, de uma certa maneira, da cultura. Mas, ao mesmo tempo, que interessante, vejam só, nós também somos capazes de produzir cultura. Nós não somos simplesmente receptores da cultura. Nós também somos criadores dela. O homem cria cultura. E o Vaticano II entendeu isso com muita proximidade e muita profundidade. E o que quer dizer isso? Vocês vão encontrar documentos, por exemplo, como a Gaudium et Spes. E nela, vocês encontrarão, no número 22, que Jesus Cristo se fez homem para mostrar ao homem a sublimidade da sua vocação. Jesus Cristo se abaixa para comunicar ao homem a sua verdade. A verdade da sua existência e a verdade da nossa existência. Um dos grandes propulsores da comunicação na Igreja, o Papa Pio XII, já antes do concílio tinha entendido a importância do alcance que as comunicações, que os meios de comunicação proporcionavam. Vocês vão ver em diversas radiomensagens de Pio XII conteúdos essenciais do seu pontificado. Quando o Vaticano II é conclamado no ano 62, na verdade, logo depois de anos muito turbulentos, lembrem que foi mais ou menos depois da pós-guerra, né? A guerra terminou em 44, mais ou menos 20 anos depois que a Europa se levantava dos destroços humanos e dos destroços, literalmente destroços materiais da Guerra Mundial, né? Mas muitas feridas nos corações dos homens. E para isso, a Igreja entendeu que os meios de comunicações, os meios de comunicação social, em concreto, eram um âmbito. Não era um meio, era um âmbito, um ambiente de evangelização. Ao ponto que um dos primeiros documentos, antes da Gaudium et Spes, antes da Lumen Gentium, antes dos documentos doutrinais do concílio, os bispos do mundo todo, em concílio, proclamaram um decreto, um documento, que se chama a Intermirifica. É um documento do Vaticano II que fala sobre a Igreja e as comunicações sociais. Nele,
a igreja expressa duas coisas. Primeiro, a presença da igreja no mundo é a presença de Cristo no mundo. A igreja não é outra coisa que a extensão da presença, ou, digamos assim, do corpo místico de Jesus na história. A pergunta que moveu o concílio é muito interessante. Ela diz: Ecclesia, qui dices de te ipsum? Igreja, que dizes de ti mesma? E é essa resposta que a igreja vem buscando ao longo das décadas, através da sua presença cada vez mais fincada no mundo das comunicações. Hoje, nós vivemos a situação onde a comunicação, apesar de ter sido muito, digamos assim, de ter se tornado muito acessível, de ter sido muito facilitada, ela também se superficializou. E não foi pouco. Olhemos o que nós recebemos através da rádio, da televisão, e agora com esse novo fenômeno que é a internet. Nós sabemos de todos os males e talvez conheçamos as bondades, ou, digamos assim, eu não gosto de usar essa palavra, não é a mais feliz, mas a utilidade que esses meios têm para a própria igreja. Eu não sei se vocês estiveram no Rio de Janeiro durante a visita do Papa, mas eu tenho quase certeza que os que não estiveram puderam vê-lo através dos meios de comunicação social. Porém, muitas vezes, os próprios meios, assim como quando vem o Papa, enaltecem a Igreja e a presença do Santo Padre, são os mesmos que criticam e minam os ensinamentos do Papa através de milhares de formas. E por isso eu digo, comunicar não é simplesmente dizer uma frase. Ao colocar um personagem numa telenovela, está se dando uma mensagem. Ao colocar uma notícia, digamos assim, de maneira sorrateira, na qual a moral da igreja é prejudicada, é minada, já é uma mensagem. Eu acompanhava, através de uma revista, como consistentemente, antes da visita do Papa ao Brasil, essa revista veio criticando o Vaticano, veio criticando o próprio Papa, recém-eleito Papa. E, literalmente, o Papa bota o pé no Brasil e essa revista muda completamente de discurso. E começa a dizer como a igreja é bela e os jovens, não é? Então, eu acho que cabe ponderar. Muitos me dizem, Rafael, que maravilha que nós temos tantos canais, tantas rádios católicas. Eu digo, sim, é muito bom, são iniciativas que a igreja precisa ter. E eu queria fazer uma pequena reflexão aqui. Hoje, a igreja é capaz de ter muito mais voz e vez na sociedade do que na era em que a Intermirífica e o Concílio Vaticano II vieram à tona. Por quê? Eu ouvia do diretor-geral do grupo para o qual eu trabalho, o Grupo ACE, que em nenhum momento da igreja, da história da igreja, houve tanta hostilidade a ela como na era das comunicações. Quando as comunicações eram monopolizadas por grupos. E ainda são. Se nós pensarmos que os meios de comunicação hoje estão a serviço do bem da humanidade, eu temo dizê-lo, eles não estão. Jornais, revistas, televisão, rádios, todos eles, talvez salvo uma ou outra exceção, têm uma pauta, uma agenda, ditada, à sua vez, por grupos mais poderosos, financiada, à sua vez, por grupos mais poderosos ainda, por lobbies escuros, por forças literalmente diabólicas.
eu não temo dizer essa palavra, forças diabólicas, que movem os meios, que movem as mentes. Eu vinha falando uma vez numa viagem que ficamos, eu brinco, né, presos no ar. O avião não podia pousar em São Paulo, então ficamos dando voltas. E um rapaz que estava no meu lado, né, começou a falar da situação do mundo hoje em dia. E eu não preciso aprofundar aqui que nós vivemos em um mundo em crise. Vivemos em um mundo em constantes mudanças, mas um mundo que também vive uma profunda crise de identidade. Às vezes uma crise de identidade que penetra a própria igreja, porque a igreja não é alheia ao mundo. Nada relativo ao ser humano é alheio à igreja. Isso ficou muito claro no concílio. Nada nos é alheio. Os meios de comunicação não nos são alheios, mas muitas vezes eles são opostos. O são. Então, ele me dizia, realmente o mundo anda mal. Agora, eu quero ver o mundo depois da geração dos filhos dessa geração. Aqui eu acho que tem gente da geração X, de repente alguém da geração Y, mas a minha sobrinha já é da geração Z. Então, esse rapaz me falava que ele temia o mundo dos filhos da geração Z, pela influência perniciosa que eles estariam sofrendo desde pequenos por causa da agressividade secularista dos meios de comunicação. Eu não sei se esse rapaz era cristão, judeu, religioso, mas qualquer pessoa de bom senso, eu acho que qualquer pessoa com um pouquinho de experiência, né, é capaz de ver que os meios se inclinam para um lado, outros se inclinam para o outro, mas, no final, a verdade, raras vezes, talvez vezes contadas nos dedos, realmente vem à tona. E quando ela vem é porque ela está seguindo o interesse de alguém que quer que essa verdade ou parte dela seja anunciada. Agora, eu estou aqui fazendo uma cruzada contra os meios de comunicação? Não. Eu acho que os meios de comunicação são uma coisa fantástica. Eu acho que a igreja deveria ter mais espaço nesses grandes meios de comunicação, o que chamamos a mass media, né? A mídia das massas, a grande mídia. Porém, é essa grande mídia que talvez ofereceu mais hostilidade, resistência e, digamos assim, tirou mais fiéis da igreja que os próprios hereges. Pensem nisso. Quanta heresia não há nos meios de comunicação hoje? Muito mais do que na época de Ário, Pelágio, né? Tanto falamos as heresias, a luta da igreja contra as heresias, né? E, no entanto, as heresias entram e saem dos nossos ouvidos o tempo todo. E eu não estou dizendo para ninguém aqui, parem de ver tal programa, parem de ver tal show, parem de ver tal outro, mas eu quero exortá-los a uma atitude fundamental. A própria Intermirífica ressalta: formação e informação têm que fazer parte da vida cristã. Salvo vocações muito específicas. E olha, eu vou dizer mais, ainda nas vocações monásticas, né? Aquelas que seguem o contemptus mundi, o afastamento do mundo para dedicar-se à oração. Ainda eles fazem, digamos assim, como colocá-lo? Fazem um esforço. Forjam uma atitude de saber o que passa no mundo ao redor. E para saber o que passa no mundo ao redor, é que o Papa Bento frisou: nós precisamos de silêncio, e um silêncio para ser justamente penetrados da presença de Jesus. E, literalmente, um esforço de silêncio para que possamos fazer uso dos veículos de comunicação. Hoje, qualquer um pode ter um blog.
qualquer cristão pode ter acesso à palavra de Deus em diversas línguas, em diversas, digamos assim, traduções, versões. Eu fico admirado muitas vezes de todos os recursos que a internet traz. Eu mesmo, no meu trabalho, me dedico 99% a evangelizar através da internet. E quando me perguntam, Rafael, qual jornal eu devo ver para me informar? Rafael, que e-mail eu devo assistir? Rafael, que canal você me recomenda? Rafael, qual canal católico é o canal católico do Brasil? E a minha resposta é a mesma para todas essas perguntas. Eu digo todos. Por quê? Porque eu acho que os cristãos não devem importar-se tanto com o que a mídia, o que a opinião pública, o que é dito, não é, pela cultura, o que é ditado pela cultura, pela moda, pela cultura da superficialização, pela cultura do hedonismo, enfim. O mundo não julga o Evangelho. Ao contrário, é o Evangelho que julga a nossa cultura. Por isso, eu tenho uma lista de bloggers, de autores. Por quê? Porque eu acho que hoje é importante que nós vejamos. Eu tenho muitos amigos nos meios católicos e é importante ver e colaborar com eles. Eu exorto que todos vocês colaborem com os meios de comunicação católicos. Eu os animo a verem, assistirem, acompanharem, independentemente de que, bom, esse meio se inclina a uma espiritualidade mais para esse lado, esse aqui se inclina mais para uma outra espiritualidade. Nós somos todos igreja. E a igreja é composta dessa diversidade. Por isso, eu acho importante que nós tenhamos essa consciência, mas que tenhamos consciência também que a agressividade dos meios deve ser respondida. Eu creio que hoje, cada um de nós tem uma responsabilidade frente à sociedade de poder compartilhar. Eu falava com um grupo de meninas em um retiro, agora há pouco, que ocorreu, desse movimento que eu e minha namorada que está aqui fazemos parte, o Movimento de Vida Cristã. A palestra era justamente sobre o mundo em crise, e eu falava para eles um jargão dos jovens hoje, né? Tomando a frase de Descartes, né, que dizia, penso, logo existo. Os jovens hoje dizem assim, curto, logo existo. Partilho, logo existo. Então, nunca foi tão fácil partilhar, mas nunca partilhamos coisas talvez tão superficiais. Frente a essa superficialidade, frente a essa agressividade, aqueles que têm mais afinidade, talvez, têm um papel diante da sociedade, porque agora temos vez. Antes, nós não tínhamos vez nos canais, e ainda não temos. Eu digo para vocês, é dificilíssimo conseguir emplacar, como nós dizemos no jornalismo, uma notícia sobre a igreja num veículo grande de comunicação. Essas notícias só interessam quando os interessa. Eles não compartilham os nossos interesses. E vejam, eu conheço esses meios mais ou menos de perto, e eu posso dizer, talvez nenhum deles diga assim, eu sou um feroz hostil à Igreja Católica. Não, mas eles sabem muito bem quem eles devem agradar e eles não têm o menor reparo em passar por cima da moral e da história da igreja inteira para dar aquela mensagem, para veicular aquele conteúdo. Eu tampouco estou dizendo aqui que cada um de vocês agora deve começar um blog, uma página. Não se trata disso, né? Porém, eu acho que hoje é hora que os católicos somem iniciativas antes
de espalhá-las. Já que estamos na era do curtir e compartilhar, curtam aqueles programas que trazem a vocês conteúdos que valham a pena e partilhem. Partilhem nas redes sociais, partilhem nos meios que a internet oferece hoje. Por exemplo, eu posso deixar uma mensagem de evangelização para qualquer um que veja o meu perfil no Facebook, ou qualquer um que me busque no software da Microsoft que se chama Skype, ou eu acho que esse meio já está até caindo em desuso, o MSN. É incrível, cada vez que eu dou uma palestra aqui sobre as comunicações sociais, eu já tenho que falar algo que alguma tecnologia, algum meio, página, veículo, que ou já está ficando para trás ou ficou para trás. Talvez a primeira palestra que eu tenha dado sobre o tema das comunicações sociais e do papel da igreja neles deve datar do ano 2002. Se o Facebook existia, eu não lembro, mas eu lembro que não era a onda do momento, não era aquele espaço que todo mundo tinha. Então, e já fechando aqui, nós que trabalhamos nos meios, acho que o Alexandre pode também compartilhar a experiência dele trabalhando com o programa Eclésia, com as mídias aqui da Diocese de Petrópolis, proporcionando que vocês que estão aí nos seus lares, ou nos seus trabalhos, ou no ambiente que vocês estiverem, compartilhando, vendo, experimentando, porque eu acho que comunicar também é parte disso, é dar aos demais a nossa experiência. E o mais rico da nossa experiência é o contato com Deus, é o contato com a nossa interioridade, com aquilo que me faz mais humano, com aquilo que me faz mais valioso. Eu acho que, por mais que a igreja enfrente um dos temas, e não só um tema, mas um dos tempos mais turbulentos da sua história, o tema das comunicações traz desafios que a igreja nunca antes enfrentou, mas também possibilidades que a igreja nunca teve. Kairos, que os gregos se referiam a esse tempo de graça especial, e apócatas. É o que eu vejo para a igreja hoje. Um tempo de graça, mas um tempo de tribulação. E um deles é a queda de São Paulo, a conversão de São Paulo. Vocês provavelmente viram, conhecem essa pintura, E a outra é a crucifixão de São Pedro. E eu lembro de ver esses quadros, de tê-los visto anteriormente em imagens, de já tê-los assim no meu computador, na internet, mas vê-los ali, à luz diante dos meus olhos, fez com que aquela beleza me penetrasse de tal maneira que hoje, quando eu falo de Caravaggio, eu me emociono, não sei, algo vem do meu interior que dizem, eu encontrei um Caravaggio, eu vi uma obra de Michelangelo, eu encontrei o belo, eu vi a beleza em uma das suas formas mais exuberantes, talvez mais polidas, mais humanas. Tem uma obra é uma história engraçada, mas quando Da Vinci, foi Da Vinci ou foi Michelangelo? Michelangelo, perdoe-me. Quando ele terminou o Moisés, que é uma obra que também está dentro de uma igreja católica, uma obra-prima de mármore, ficou tão perfeito, mas, os detalhes do corpo, o olhar, ficou tão belo, ficou tão humano, que Michelangelo deu um tapa na estátua e falou assim, agora fala! Parla! Porque a coisa ficou tão humana que realmente você olha para o Moisés de Michelangelo, você olha para Pietà, e você vê aquela beleza e realmente, agora, qualquer um pode ver a Pietà. Antes eu teria que falar para vocês, olha, vão numa enciclopédia, procurem na letra M, Michelangelo, talvez lá vocês encontrem uma foto da Pietà. Não, hoje vocês entram e tem uma câmera lá mostrando a Pietà.
É incrível, podemos literalmente colocar os nossos olhos nas grandes belezas da humanidade. Puxa vida, a gente pode navegar com o mouse e o Museu do Louvre. É incrível, realmente é incrível o que o mundo hoje nos proporciona no nível de poder conhecer a beleza. Mas não há nada que se compare, nenhuma obra-prima da humanidade se compara à beleza que se encontra dentro desse tabernáculo. Não há nada mais belo que o Evangelho. Não há nada mais humano que o Evangelho. Não há nada mais divino que o Evangelho, do que as palavras de Deus, do que a presença de Deus aqui. Se nós o comunicamos, e realmente nós não sabemos, né, dessas ondas, dessas mensagens, o que disparamos para o mundo, onde ela vai parar? Eu não sei. Uma pessoa que partilha com outra, que envia outra, que manda um e-mail. Ainda que eu não sou um grande fã desses fãs, né, do reenvie este e-mail, por favor. Eu não estou falando dessa cadeia de e-mails, não. Aliás, eu não encorajo esse tipo de comunicação, né? Reenvie para 7 amigos, 8 amigos. Não tenho nada contra quem o faz, hein? Por favor, não me interpretem mal. Né? Mas eu falo daquele alcance que os meios hoje nos proporcionam. E assim como o alcance da mídia é imenso para destruir a mensagem da igreja, o alcance da igreja para construir, para mostrar essa beleza também é imenso. Kairos. Essa é a hora, pessoal. Gente, esse é o tempo de comunicar, de chamar, de estender o chamado dele à santidade, a uma vida verdadeiramente grande, a uma vida de silêncio e de... Me falta a palavra em português. De silêncio e desfraude. Silêncio e alcance. Silêncio e vida. Palavra e silêncio se complementam perfeitamente na figura de Jesus Cristo, mas também em outra figura, a figura dela. Alexandre, a gente pode focar na imagem um segundo? Eu queria terminar falando que a melhor comunicadora do Evangelho, a Virgem Maria, aquela primeira discípula de Jesus, é quem melhor o comunica. E quantas palavras nós temos dela no Evangelho, nos 4 Evangelhos? Pouquíssimas. Pouquíssimas, assim, contadas. Digamos assim, Maria não é uma protagonista, digamos assim, se o Evangelho fosse visto como uma história. Mas ela soube ver a beleza da vida do seu filho. E nas poucas palavras que guardamos da vida dela, e outro dia com a Ana nós falávamos da experiência da entrada na casa de Maria, como é possível ver que as pessoas entram lá em Éfeso, lá na Turquia, pessoas que às vezes não creem em Deus, mas entram na casa que era a casa, se acredita ser a casa de Nossa Senhora, entram do lado daquela casa pobre e saem. Nossa, algo aconteceu nessa passagem. Nessa passagem, por Maria, algo acontece na vida do cristão. Ela é comunicadora do Evangelho por excelência. Espelhemo-nos em Maria, porque ela não foi a mulher que saiu por aí pregando aos 4 ventos: estou grávida do Messias, aí vem o Messias. Ele está comigo. Ela dá graças. Pensem no que é o Magnificat. Então, pessoal, eu queria fechar essa pequena... Realmente, espero que tenha sido uma reflexão relevante, porque foi uma coisa muito, muito curta, muito sucinta, de ver na vida da Virgem, no coração da Virgem, uma coisa: o ardor por comunicar o Evangelho e a capacidade de ir interiorizando essa presença magnífica, bela do Senhor, nós transmitamos, comuniquemos na nossa vida a beleza,
a profundidade, a altura e aquele significado mais importante do Evangelho. Porque Jesus também fala: a verdade vos fará livres. E acrescenta: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus queridos irmãos, vamos rezar agora ao Senhor num momentinho de silêncio, para que realmente, no caminho das comunicações, seja elas quais forem as quais nós tenhamos acesso, nós possamos colocar um pouco da verdade que é Jesus nas nossas vidas e transmitir a todos a vida que é Jesus e a vida que Ele nos trouxe, para que nós saibamos como viver, para que nós saibamos quem nós somos.